a contar essa história de sucesso para que vocês nunca desistam, porque fácil não é. Ter sucesso não é fácil, mas quem persiste, quem corre atrás, né? E mulheres, principalmente as mulheres que não desistem, que mulher persistente, a gente tem que levar isso à frente, porque isso é muito importante para a nossa sociedade. Isso aí. Então, quero agradecer a sua presença hoje aqui no FV Podcast e agradecer aos nossos patrocinadores, que é o Cicobi Fluminense, Terceiro Setor Contabilidade, Unitar Comunicação Digital e Aporte Seguro. Vamos lá. Olha, a surpresa que eu falei para vocês vai acontecer agora. Ela se chama Luísa Diniz, né? E ela vai contar um pouquinho pra gente de como foi o desafio de se tornar hoje uma referência em sapato na cidade, como ela começou. Então, Luísa, por favor, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, né? Que é uma história que, como você, né, mesmo já contou um pouquinho nos bastidores, é uma história que teve vários desafios. Queria muito ouvir de você isso, até para incentivar outras mulheres. Não precisa ser no ramo de sapatos, né? Porque eu acho assim que a mulher, ela hoje, ela traz, né, para os negócios uma diferenciação, que antes a mulher era vista como assim, tem que ficar em casa. E hoje não, a mulher está sobressaindo nos negócios. Sim. Então, isso é uma coisa bem diferente. Gostaria muito de ouvir a sua história. Primeiro, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha história e poder falar um pouco também, quando falo da minha história, fico até emocionada porque falo de empreendedorismo, que é uma coisa que eu amo, uma coisa que eu vivo, que eu estudo, que eu falo que empreender não é fácil, é desafiador, mas quando a gente tem um sonho, quando a gente tem um objetivo, vale a pena. Acredita, né? Acredita, tem que, né? Eu falo que para empreender a gente tem que ter persistência, resiliência, e tem que ter aquele sonho, tem que ter aquela vontade de fazer acontecer, e quando a gente tem isso, vale a pena, né? Fala que uma hora os resultados, a gente colhe os resultados, né? De planta, mas chega uma hora que a gente começa a colher os resultados. E eu conheço ela desde os 17, né? E ela sempre trabalhou nesse ramo da moda, né? Conta um pouquinho como que você começou e o que te fez ir, né? Porque hoje sou você que desenvolve a sua coleção, você que vê os designs, né? O que está na moda. Você atende, eu vejo que você atende mulheres de todas as idades. Então, assim, fala um pouquinho pra gente, né? De como a Luísa chegou, né? Sim. A esse nível. Compartilhar um pouco o começo, né? Como começou a ideia da Luísa Diniz. Então, eu tenho 28 anos, eu nasci em Belo Horizonte e com meus 8 anos a gente mudou para Cardoso Moreira, que é uma cidade aqui próxima, e meu avô lá tinha uma sapataria. Gente. Então a minha mãe foi para Cardoso para minha mãe poder auxiliá-lo, ajudar na loja. E então desde pequeno tive aquele meu primeiro contato com o comércio, aquele contato ali nos bastidores. E eu me encantei, tipo, já ficava desde novinha ali atrás do balcão, já tinha aquele a veia empreendedora. E antes mesmo, com meus 6, 7 anos, eu me recordo muito que eu fazia bijuterias, vendia na escola, gostava da venda, né, desde criança. Quando eu realizava aquela venda, eu ficava super feliz, aquilo me encantava. Então, em Cardoso, né, eu já ajudava minha mãe na loja, desde novinha, gostava, né, de ajudar a guardar os sapatos, de atender. E com os meus 14 anos, eu vim para Campos para estudar. Vim fazer o ensino médio, então eu ia e voltava todos os dias, e nisso eu trazia alguns sapatos, bolsas, para vender para os professores, para o pessoal na escola. E quando eu saí do ensino médio, quando a gente sai do ensino médio, né, quando a gente está no ensino médio, tem aquela coisa, o que a gente vai, o que eu vou ser, que faculdade, o que eu vou fazer na minha vida. E ali eu comecei a refletir o que eu queria pra mim. E foi quando eu falei, não, gente, eu gosto do comércio, eu gosto da venda, gosto de moda. A princípio eu queria fazer moda, queria ir pro Rio, para São Paulo, só que não era, né, assim, na minha realidade aquilo ali, né, não era possível. Então eu fiquei pensando o que eu queria fazer. E foi que eu pensei na loja, vi uma oportunidade de abrir uma loja. E minha mãe, eu sou mais daquela que me jogo. Acho que também quando a gente é nova, a gente não calcula risco, a gente não tem muita noção, a gente tem muito sonho, tá começando a vida. E minha mãe já mais ali, assim, preocupada.
Então eu falei, mas vamos abrir uma loja aqui em Campos, a cidade maior, né, vai dar certo. E aí foi quando a gente abriu a primeira loja, uma loja de sociedade, que foi uma loja de roupas, e uma sociedade com uma tia. E logo depois eu falei, não, gente, meu negócio é sapato, é o que eu gosto, eu cresci ali no meio, é o que eu entendo mesmo. E foi quando a gente começou a estudar a possibilidade de abrir uma loja de sapatos. E a primeira loja, que era ali na Pelinca, né? Aqui na Pelinca, e quando eu vi aquele ponto, eu consegui imaginar a loja, eu falei, nossa, tem que ser aqui. E foi aquele trabalho de insistir minha mãe de fazer, e ela acreditou muito em mim. E ela tinha acabado de fazer um investimento na loja de roupa, então assim, ainda não estava nas melhores condições da gente investir em um novo negócio. Mas eu insistindo, aquela coisa, vamos, e estava dando tudo muito certo. Eu falo que, às vezes, quando a gente vai iniciar um negócio, quando vai saindo tudo fluindo bem, quando vai dando tudo certo, eu falei, porque acho que é pra ser. E tava dando, nas negociações, tava dando tudo certo. E aí foi quando a gente abriu o Beco da Moda, que era uma loja multimarcas de sapatos feminino. E ali eu comecei, fiquei 2 anos ali, correndo muito atrás. E assim, esses 2 anos foram muito desafiadores, porque a gente abriu a loja com pouco recurso. Então, a gente abriu, assim, hoje, você abrir uma empresa sem capital de giro, sem todo um preparo, é desafiante, né? Porque você tem que fazer o quê? Você tem que produzir o seu próprio capital. Sim. E às vezes o lucro tem que virar capital. E aí você acaba tirando o mínimo necessário, porque você está iniciando, né? E pelo que eu vi, você não começou pequenininha, você já começou num certo nível. Sim. E começar hoje em Pelinca já é um privilégio, né? Porque tem muitos comerciantes que eles começam pequenininho no bairro. Sim. E do bairro vai para o centro, do centro vai para Pelinca. Às vezes começa dentro da própria casa, né? Exatamente. Tem muitos, sim. Eu mesmo, quando eu comecei com contabilidade, eu comecei no escritório na casa dos meus pais. Papai, a casa era grande, aí foi casando todo mundo, aí tinha um quarto na frente, eu falei, pai, abre uma porta aqui, deixa eu botar meu escritório aqui, entendeu? Ou seja, né? Então, sim, você já começou de uma forma bem diferenciada, né? E graças a minha mãe que acreditou em mim, e a gente começou sem capital de giro, então foi aquela coisa ali, né, de ter que fazer tudo. E com 2 anos de loja eu falei, não, preciso fazer algo que tenha a minha identidade, que tenha algo que eu tenha criado. Aí foi da onde surgiu a sua marca. Isso, aí foi onde eu fiquei pensando o que eu poderia fazer. E foi onde a gente fez a transição de Beco da Moda para Luiza Diniz. E nesse processo a gente continuou no mesmo endereço, né? A gente reformulou a loja toda. Então foi assim, no primeiro mês de loja foi um sucesso, graças a Deus, que a gente trouxe uma proposta muito diferente, uma loja diferente, a loja era bem bonita, né? E eu falo que até para você crescer, você tem que ter um planejamento muito bem feito. Porque ali a gente tinha os meus 19, 20 anos. E o que eu entendia muito era de vendas. Então eu não tinha tanto know-how em administração, né? E eu falo que a gente que empreende, a gente tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que saber de marketing, você tem que saber de recursos humanos, né? Liderar, você tem que ser líder, você tem que, né, lidar com o cliente. É a parte burocrática, que são muitas. E quando a gente começa, a gente não tem uma equipe por trás, uma pessoa que vai oferecer que a gente dá a receita, né? Tipo assim, não tem receita. Empreender não tem uma receita. Acho que cada negócio funciona de uma maneira. Então, foi ao mesmo tempo que a gente teve um crescimento muito significativo, a gente teve também um desafio muito grande. O que aconteceu? Eu fazia tudo, né? Não tinha ali, a gente ainda não tinha aquele recurso para poder ter uma pessoa no administrativo, uma pessoa ali para auxiliar uma gerência. A gente ficou ali, eu tendo que fazer tudo, e eu sempre muito focada na venda e no marketing. Então essa parte burocrática, tem a parte tributária, você também tem que entender, por mais que você tenha, né, um contador, você tem que saber também. Então assim... Quanto você está pagando muito imposto, né? Se o imposto tá bom, se tá sobrando, tem isso também. Você tem que, né, eu falo que assim, e a realidade do pequeno empresário hoje é isso, é você acabar tendo que fazer tudo, né? Então, e eu focada ali, né, nos produtos, muito focada no marketing, e a gente ficou 2 anos
nesse ponto, e depois a gente mudou para uma loja maior. Então, é o que eu sempre falo, quando a gente é novo, também a gente sonha muito, a gente quer fazer tudo, a gente quer abraçar o mundo, a gente quer conquistar rápido, acho que a gente tem pressa. E a gente foi para um ponto maior, e nisso também eu falo que teve alguns erros. Eu falo que assim, são 7 anos de Luísa Diniz, e nesses 7 anos teve muito erro, muito. E eu falo que hoje eu tento aprender com o erro dos outros, né? Fico assim, falo, gente, mas acho que é mais inteligente a gente aprender. É legal, Luísa, que você tem humildade em falar que hoje você tem um sucesso, a sua marca, mas que o sucesso você também teve desafios. Sim. Você teve coisas que você teve que superar, teve coisas que doeu, né? Que você teve que se aperfeiçoar, que você não foi bom, mas que hoje você já enxerga de forma diferente. E eu acho que isso, todo negócio, ele se propõe de alguma forma. Eu acho que ninguém que tem sucesso é fácil. Não. Né? Eu pelo menos penso assim, né? Você era muito novinha também, né? Para já chegar montando uma loja, assim, assumir a responsabilidade nesse nível. Dessa, também, né? Daí você se cobra muito. E por isso que eu falo, que eu acho que uma das maiores características do empreendedor é a coragem. Porque às vezes a pessoa tem uma ideia legal, tem assim, um negócio que pode dar certo, mas falta coragem para dar o primeiro passo. Porque a partir do momento que você empreende, você não tem garantia de que aquilo vai dar certo. Não tem. Não tem. São muitas variáveis, né? Acontecem muitas coisas. Eu falo que empreender é uma montanha-russa de sentimentos. E outra coisa que eu observei no seu negócio, que eu achei incrível e que eu tenho observado, é que sapato, né? Em Campos tinha, né? Tem ainda, tinha lojas grandes de sapato e muitas fecharam. Elas ficavam com o estoque guardado. O que eu observo em você? Quando chega nos últimos pares, você faz promoção. Uhum. Porque é melhor você fazer dinheiro do que você ficar guardando aquele sapato, que vai vir uma nova coleção. Então, isso já é um diferencial em você. Quer dizer, você também dá oportunidade até a quem não pode comprar o seu sapato, a de repente ter o seu produto com desconto. Sim, sim. Não, né? Nos períodos de promoções a gente sempre tem a gente faz promoções, a gente pega aí os últimos pares, justamente também para não ter aquela sobra, porque eu falo que quando sobram uns 2 pares, às vezes eu até tiro da prateleira, porque senão é frustrante o cliente chegar na sua loja, ver o produto, se encantar pelo produto, quando ele vai ver não tem a numeração. Então, esse foi um diferencial seu, né? Então, assim, eu que venho te acompanhando, né, há algum tempo, eu observei que essa forma de trabalho sua também foi uma coisa legal, tá? Sim, sim. Como empreendedora, de pensar, tipo assim, sobrou X, né, aqui nessa grade. Tem alguém que vai passar isso. Sim, não, tem que ter esse giro, né? E eu achei muito interessante essa forma de trabalho também. Não, sim, a gente, né, em 3 meses, em 4 meses, quando a gente vai fazendo a troca, a gente faz esse processo, né, de descontos, a gente tem essas ações. Aí eu falei que eu tinha mudado para uma loja maior, né, eu fiquei 2 anos em uma loja, depois eu mudei para uma loja maior. E uma dica aí, né, para os empreendedores, o que acontece? Um erro que eu tive, eu acho que quem quer atender todo mundo não atende ninguém. Você tem que focar e nichar. Não adianta você querer vender tudo, porque uma coisa não vai ficar bem feito. E quando eu mudei para essa loja maior, eu tinha roupa, tinha sapato infantil, tinha mala, tinha muita coisa. Era uma loja bem grande. E eu vi que a essência da Luísa Diniz estava se perdendo. E o que era a essência da Luísa Diniz? Era uma marca com sapatos diferentes, exclusivos, de muita qualidade. Algo, né, que a pessoa só encontrasse lá. E a partir do momento que eu comecei a abrir esse leque e abrir muitas variáveis, tipo, vários produtos, eu vi que eu estava me perdendo. Então, eu falo, quando a gente começa a empreender, a gente vê um erro, a gente tem que ser rápido para poder... Você não pode demorar muito para poder consertar o seu erro. Então, a gente ficou, né, nesse ponto maior, uns 2 anos também, veio a pandemia. Aí foi aí que eu comecei a repensar. Falei assim, o que eu quero? Onde eu quero chegar? O que eu quero... Você fez um projeto, a maturidade, você já
teve uma maturidade, tá, gente? Então, tipo assim, eu acho que também é outra dica, né? A Luísa passou por vários processos, né? E aí, com a maturidade, né, você já conseguiu enxergar que você precisava melhorar e focar mais em alguns pontos. Né? Nichar mais, precisava nichar a marca. E aí veio a pandemia e foi onde eu fiquei repensando onde eu queria chegar com a Luísa Diniz. Eu tenho muita dificuldade de pensar a longo prazo. E foi onde eu me senti obrigada a planejar a longo prazo. E aí a gente mudou, pensando, né, assim, o que a gente iria fazer, aquele processo de pandemia, se eu iria continuar trabalhando também com roupa infantil. E foi quando a gente mudou de endereço. A gente foi para uma casa, que é onde a gente está hoje, e ali foi uma nova proposta. Então, eu acho que também quando eu fui para essa casa, eu já tinha um filho, né, fui mãe, e eu acho que também depois da maternidade eu dei uma amadurecida. Acho que quando a gente é mãe também tem o nosso estilo de roupa, tudo, de se vestir, muda muito. Então, nessa transição da mudança para casa... É mais responsabilidade. E a minha mudança também, né, como mulher, como a Luísa, eu dei aquela amadurecida, então foi onde eu falei, não, eu quero trabalhar então com produto, fui bem assim, né, bem objetiva, quero trabalhar com sapatos bem diferentes, exclusivos, uma coleção que a pessoa vai ter que vir até a casa, porque eu estava um endereço mais afastado, já não estava mais numa rua movimentada. Quer dizer, a pessoa teria que te conhecer, mostrar os seus produtos. Então, eu tinha que ter um diferencial para a pessoa poder ir até a loja. Né? Porque não tem vitrine. Verdade. Não tem vitrine. A vitrine é só o Instagram. Então, eu precisava ter algo que fizesse com que as pessoas saíssem, né, do shopping, da avenida ali, né, tem comércio, para poder ir até a casa. Então foi aí que a gente teve aquele processo de mudança dos sapatos, que a gente foi mudando para uma coleção totalmente madura, bem diferenciada. E vai fazer 3 anos, né, que a gente está nessa casa com a Luísa Diniz. E graças a Deus, né, tá assim, a gente, cada ano que passa, a gente tem um crescimento bem significante. Falo que agora eu tô começando a colher, né, os frutos, né, desse ano. Pergunta, Luísa, você percebeu que depois da mudança, né, que você fez da marca e que você focou mais, a sua venda, ela foi crescente? Foi. Por incrível que pareça, por mais que tenha saído de um ponto bem movimentado, a partir do momento que eu nichei o meu público-alvo, nichei os produtos, a gente teve um crescimento bem significante. Então, foi quando a gente realmente começou a colher os frutos. Antes, né, foi quando eu comecei a tentar consertar mesmo os erros, porque quando você tem um nicho assim, de produto muito grande, você tem também um custo muito grande de mercadorias e muitas vezes você não consegue atender o cliente, porque você só tem um pouco daquilo, e o cliente, quando ele vai buscar algo, ele quer opção. Então, por isso que eu falo que você tem que nichar. Não adianta você querer vender tudo. Porque às vezes o cliente vai na sua loja e não encontra. Verdade. E hoje, qual é o sonho da Luísa Diniz para o negócio? Então, temos muitos sonhos. Eu falo que o que move, né, são os sonhos, né? Falo que nunca chega um ponto que a gente fala assim, não, cheguei aqui, tá bom, né, já realizei tudo. Acho que não existe isso, né? Acho que cada vez que a gente vai conquistando uma coisa, né, a gente vai... E acho que os próximos passos a gente, né, tem o sonho de expandir, de abrir outras lojas, mas eu falo que eu tô numa fase querendo fazer bem feito e devagar do que ir muito rápido. Acho que a maternidade... Você aprendeu com o próprio negócio, né, que é necessário você, para ter sucesso às vezes, você enxergar, né, o que o mercado quer, aonde você vai aplicar seu dinheiro, né? Porque o ramo de sapato ele é perigoso, né? Porque se sobrar muito do estoque, se sobrar muito daquela coleção, né? Eu acho que é um prejuízo, é o seu lucro. Sim. Né? Eu falo que assim, não dá para errar muito, porque sapato você tem uma grade grande. Você compra às vezes um modelo, você compra uma vamos supor, tem um modelo, às vezes compra 12, 14 pares de um. Então, se você erra, é um valor significante.
Então não dá para errar muito. E né, tem esse sonho, né, de abrir muitas lojas. E eu falo que ir devagar, mas sem tentar atropelar as etapas, né? Eu acho que a maturidade foi me ensinando muito isso. Antes eu queria para ontem, hoje não. Hoje eu prefiro, né, ir devagar, mas ir bem feito. Apesar de eu ser muito do feito é melhor que o perfeito. Lá na loja eu sempre falo isso. É melhor fazer do que não fazer, né? Mas tô nesse processo mais, né, indo mais devagar, prestando bem assim, planejando muito para não sair errando de novo. E eu falo que é isso, empreender a gente tem que ter muita coragem, muita resiliência. E eu sempre converso assim com outros empreendedores. Às vezes sempre vem pessoas falando assim, eu quero empreender, quero abrir um negócio. E eu falo assim, olha, eu sempre apoio, né? Eu acho que ainda mais mulher, querer abrir o seu negócio, né? Realizar sonhos, acho super bacana. Mas eu ouço muito, acho que assim, durante todo esse tempo eu sempre ouvi muitas pessoas falando assim, eu quero empreender porque eu quero ter mais tempo. Isso é mentira. Eu quero empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Mentira. Eu falo assim, olha, se você quer empreender porque você quer ter mais tempo, ter mais dinheiro, ou se você quer empreender porque você não quer ter patrão. Já ouvi muito isso também, eu quero empreender porque eu não quero ter patrão. Você vai trabalhar bem mais. Eu falo, gente, empreender, eu falo que ninguém te fala também. Quando eu fui empreender, ninguém me falou o que é a realidade. Eu falo, quando a gente vai empreender, o tempo, às vezes você trabalha desde quando você acorda até a hora de você dormir, você leva o trabalho para casa, você tá ali no WhatsApp, no telefone o tempo inteiro, falando com o fornecedor, ou falando com o seu colaborador. Então, se você pensar na mentalidade, eu quero empreender para ter mais tempo, eu não aconselho. Se você quer empreender por dinheiro, eu falo assim, não tem estabilidade. É uma montanha-russa. Tem mês que é muito bom, tem mês que não é. Tem mês que você tem que abrir mão do seu prolabore. Principalmente quando você está começando, você não vai deixar de pagar o seu funcionário, você vai tirar do seu. Então, quando você está começando, muitas das vezes você vai ficar sem, você vai tirar o mínimo. Outra dica, né? A pessoa primeiro, quando vai empreender, como a Luísa falou, tem que pensar no que você vai investir, né? Que não é só dinheiro, como você falou. Não. Se você de repente começar através de um projeto, né? Não é só a vontade de querer ganhar dinheiro, né? Ou de um sonho. Então, na verdade, pelo que eu percebi que você está colocando, é uma mistura de várias coisas, né, Luísa? E você vai ter que adaptando essas coisas. Sim, aí eu falo, tempo, né, dinheiro, patrão. Eu falo, gente, ser líder é muito desafiador também. Você motivar uma equipe, você fazer aquela equipe acreditar no seu sonho. Então, também é um desafio. Então, eu sempre falo, né, se você quer empreender por isso, pensa muito se realmente é isso que você quer. Mas se você tem um sonho, você tem uma vontade muito grande, você acredita muito, aí fala, empreenda, se joga, mesmo sabendo que tem muitos desafios, mas se você fizer bem feito, se você se dedicar muito, você vai colher bons frutos, bons resultados. Eu sempre falo isso. Importante de Luísa, né, por isso que a gente trouxe ela aqui, é que ela é nova. E eu penso assim, você para acertar, não é o velho que acerta só. Não é a idade que faz com que a pessoa acerte. É o caminho que a pessoa vai desenhando, os seus propósitos, o que você se predispõe a encarar, né, em relação ao que você quer. Sim. E você falou, né? Você falou que nem sempre foi fácil. E que nem sempre você já, tipo assim, desistir é uma palavra ruim. Mas às vezes a gente também fica naquela situação, meu Deus, vou pra lá, como que eu vou, né, no negócio. E a gente teve uma fase, né, muito desafiadora, assim, falando de desafio financeiro. Teve uma época que foi assim, de eu olhar e falar, meu Deus, sentir a corda no pescoço e falar, como que eu vou lidar com essa situação? E a gente que gosta, né, de tudo certo, incomodar, né? Então, tipo assim, aquilo é desesperador. E eu falo que empreender é uma caminhada muito solitária. Porque quando você passa por esses desafios, ninguém compartilha isso. As pessoas compartilham sucesso, compartilham ninguém posta assim.
Hoje eu tô com tanta dívida. Ai, eu tenho que pagar imposto hoje, eu não tenho dinheiro. Ninguém posta isso. Sim, claro. Ninguém. E você, como você não vê isso, você acha que aquilo só acontece com você. E isso é muito perigoso, porque você fica com aquele sentimento de vergonha de compartilhar com outra pessoa. Porque você fala, gente, como eu falo pra pessoa que eu tô devendo? Como assim, eu tô com o boleto atrasado, que eu tô... Então, eu falo que isso é uma realidade muito comum, assim, quando você tá começando. Sim. A falta, né, o caixa apertar. E eu falo, é um tabu, as pessoas não falam disso, não falam. Então, assim, tipo, essa pessoa tá passando aí por uma situação, é comum, é normal. Os empreendedores, às vezes, passam por situações desafiantes. E eu passei por isso e foi assim, eu achei que eu fosse morrer. Eu falava, meu Deus. Eu falava, meu Deus do céu, tinha que tomar remédio porque eu ficava assim, desesperada. Sabe por que você passou por isso e superou? Porque você foi preparada pela sua família, né? Eu acho assim, que tem coisas que acontecem com a gente e a base familiar, ela reflete também nos negócios. Sim. Né? E você só superou isso tudo por você e porque você tinha sua família para te dar apoio. Sim, né? sim. Que por mais que você se sentisse sozinha, você sabia que você tinha para onde voltar, com quem conversar. Sim. Né? Então, mas né? eu não queria. A possibilidade de não dar certo não tinha na minha cabeça. Não existia a palavra desistir e por mais desafiador que tinha, eu falava, não tinha possibilidade nenhuma de dar errado na minha cabeça. Porque eu falava, se não der certo, talvez eu teria que mudar de campus, voltar para Cardoso. E tipo, eu não queria voltar, né? Então, assim, melhor ainda, porque você tinha que dar certo. Não tinha opção. Precisava fazer o negócio acontecer. E eu acho que isso também te dá aquele gás, né? Tipo assim, não pode. E foi assim, muito desafiador, graças a Deus, né? Assim, com muita. A gente tem que planejar muito, né, para poder sair das situações mais desafiantes. E eu falo que por isso que é uma caminhada solitária, porque quando você passa por isso, você não chega na sua empresa, você não pode chegar na sua empresa triste, porque senão você desmotiva o seu funcionário. Como você vai chegar triste pra ele falando assim, amanhã não sei se eu vou conseguir te pagar? Não tem como. Não tem. Entendeu? E tipo assim, tinha coisas pra mim que eram inegociáveis, tipo, atrasar funcionário, jamais. Eu deixava de receber, mas jamais iria, porque se eu atrasasse, eu ia comprometer minha venda, porque ia desestimular a equipe. Então tinha coisas que eram negociáveis, né? Tinha que acontecer, não sei como, não pode deixar de cumprir esse compromisso. Mas é o que eu falo, é solitário, mas assim, é bom você ter pessoas perto de você para você se abrir, você compartilhar, porque quando você compartilha, vem outras ideias, vem alguém às vezes com uma sugestão que vai, né, fazer você abrir sua mente, você conseguir resolver. Né? Acho que é importante você compartilhar e não só ficar ali sozinha tentando resolver tudo. Acho que, né, você tendo pessoas junto acaba conseguindo divide, né? Acho que divide mais esse peso aí. E quais são as novidades e as tendências para 2025? Então, 2025 a gente, né, vai ser a coleção de inverno. A gente tá com uma coleção, como que eu vou dizer? O que eu posso falar? Uma coleção salto muito confortáveis, né? A tendência vai ser muito tênis, muito mule, aqueles sapatos bem práticos para mulher moderna, que é só de calça enfiar o pé, que não precisa abotoar. A gente tá trazendo semana você lançou lá você coloca o pé, mas ele é todo maciozinho. É, uma papete. Uma papete linda, gente. Tô apaixonada. Então, vai lá pra você poder experimentar. Então vai ser uma coleção bem moderna, com umas cores, uns tons também bem neutros e uns sapatos bem versáteis, que é aquele sapato que você vai dar para trabalhar, para você sair, para você ir no aniversário. Cada vez que passa a gente está tentando trazer aquele sapato que adequa no seu dia a dia em várias ocasiões da mulher moderna. Que você fica chique sem precisar ficar tão arrumada, né? Que eu percebo isso. Que a Luísa, ela trabalha com tons neutros, trabalha com dourado, com prata, com couro, de uma forma sofisticada, né? Isso que me atraiu, né? E me atrai nos produtos dela, fora a qualidade, porque a diferença de você comprar um sapato comum, né?
E em relação aos sapatos dela, que tem qualidade, né? Não, a gente preza muito a qualidade. A gente tá assim, dura, né? 80% da coleção é couro mesmo, couro natural. A gente está investindo muito no couro, justamente por ter essa durabilidade. E o conforto também. Sim, então na coleção de 2025 promete muito. Então vamos lá. Então, gente, olha, hoje a gente teve o prazer, né, de ter uma empreendedora aqui, que é a Luísa Diniz. Isso prova que ser nova, né, estar no mercado é desafiador. E fica a dica para vocês que para você empreender, você tem que ter uma coisa chamada, que foi o que a Luísa falou, foco, determinação. Você falou várias coisas, fala mais algumas coisas. Resiliência. Então, se você quer empreender, se você fala, você tem aquele sonho, se você tem aquela vontade de fazer acontecer, se joga, você vai encontrar, né, desafios, mas quando você tem muita força de vontade e você acredita muito naquilo, vai acontecer, uma hora você vai colher bons frutos. Então eu falo que pra mim foi a melhor coisa eu ter acreditado em mim. Eu acho que a gente tem que acreditar mais, né, do que... E também não ficar esperando muito a melhor, eu acho que não existe, tipo assim, a melhor época, a melhor, sabe? Eu acho que assim, vai, né? Como que eu falei, feito é melhor que o perfeito, tenta. Pelo menos você não vai ter aquela consciência, tipo assim, por que eu não tentei quando eu pensei? Por que eu esperei muito? Né? Então, se acontecer alguma coisa, não der certo, você volta, corrige, tenta de novo. Acho que é isso, a gente não pode desistir, tem que ter coragem, ousadia, né, de fazer acontecer. Pessoa nova, né? E já com essa cabeça, muito bom isso. E uma coisa que eu falo muito também a gente tem que curtir o processo, porque o resultado não é de imediato. Então, se você ficar esperando só para comemorar quando você atingir aquele objetivo, então acho que o que também nos motiva é você curtindo, você comemorando as pequenas conquistas. Até hoje, as pequenas conquistas eu comemoro. Falo que, né, pequenas vendas, tudo você comemorar e não ficar esperando só aquela grande venda, aquela grande coisa acontecer. Buscar coisas diferentes para ser diferente, né? Eu costumo dizer, só é diferente quem não copia os outros. Sim. Quem copia, às vezes tem sucesso, mas nem sempre tem sucesso. Porque a essência do sucesso ela está na pessoa, Sim. na determinação do que a pessoa propõe no seu negócio. Sim. Então, o negócio começa a ter a sua cara, o que você se propõe, entendeu? E até a forma de condução, carisma, né? Tipo assim, desde que eu conheço a Luísa, ela é o que ela é hoje. Ela não mudou porque ela hoje é uma pessoa de sucesso no que ela faz. Então, isso também é uma grande característica, entendeu? E você falando de copiar, né? Eu falo que copiar e se comparar. Eu acho que hoje também muitos empreendedores caem nessa da comparação, ainda mais na era hoje, né, de Instagram, que a gente vê muitos empreendedores aí de Instagram, que eu falo que o empreendedorismo também virou uma moda. Antes não falava tanto, hoje você entra no Instagram, a pessoa tá lá falando, faturou milhões, então isso muitas das vezes, se você não tiver uma inteligência emocional, você cai numa comparação que te faz muito mal mentalmente. Sim. Então, acho que assim, você tem que se comparar com você mesmo. Eu faço muito isso, tipo assim, comparo com meus resultados do ano passado e esse ano. Tive um crescimento, nossa, que legal. Se não tive, o que eu errei para poder no próximo ano melhorar? Eu acho que a gente tem que comparar com nós mesmos. Porque a partir do momento que você começa a comparar, ficar se comparando... É ruim. Né, eu falo que não é legal. E até porque também no Instagram as pessoas postam o que querem. Então a gente nem sabe se sempre é uma verdade. Eu não gosto de copiar ninguém. Eu gosto de fazer as coisas mais absurdas, mas tudo da minha cabeça. Entendeu? Aquilo que eu tenho vontade de fazer, tá? Não fico olhando, eu olho, mas eu não gosto. Eu gosto de fazer, eu gosto de botar a mão na massa, pensar, fazer, entendeu? Isso me faz bem, me satisfaz, entendeu? Atender meu cliente de forma diferenciada, ajudar às vezes se o cara tá precisando. Então isso eu acho que é uma essência, e cada negócio, se você traz essa essência, se você deixa isso latente, as pessoas percebem. Sim, e aí sim. É isso que faz o seu diferencial, que te traz para a realidade. Sim, com entendeu? certeza. Com certeza. Então fica a nossa dica aí, né, Janaína? Não se comparar. Não se comparar, né? E partir realmente, né, para trabalhar com gosto, satisfação,
que empreender não é fácil, né, Luísa? Mas é desafiador, mas vale a pena. Eu acho Vale a que pena, isso aí. quando a gente acredita no nosso negócio, vale muito a pena. Acredita no nosso negócio, no nosso sonho. Felizmente, no nosso horário, a gente já Tá acabando. Ai, que pena. Ainda mais tempo, né, Luísa? Mas muito obrigada. pela sua Obrigada a participação, vocês. tá? Foi Volte ótimo. Sempre. Foi um prazer. Muito obrigada. Um lançamento, quiser, né, que a gente fale aqui, né, sobre o seu Será um lançamento, prazer. será um prazer, tá? Pode Eu deixar. quero agradecer aos nossos patrocinadores, a Cicobi Fluminense, Contabilidade, Terceiro Setor Contabilidade, Unitar Comunicação Digital e o Aporte Seguros. E até breve, gente, para o nosso próximo episódio.